Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Vou começar essa série de testemunhos, né? Hoje é o primeiro vídeo. Meu nome é Valdecir, né? E eu quero compartilhar nesse primeiro vídeo a minha experiência que eu tive na primeira cirurgia que eu tive que fazer. Eu quero contar um pouquinho sobre como começou o meu problema, né? Eu estava pastoreando, né, uma igreja, as coisas estavam andando bem. Eu também, minha vida ministerial estava tudo tranquilo, tudo normal, caminhando normalmente, minha família. E eu sempre tive uma saúde boa, minha saúde sempre foi regular, uma saúde tranquila, nunca tive problemas, nunca tinha ficado hospitalizado. E então, após fazer uma viagem, no retorno daquela viagem, né, uma viagem a passeio, no retorno daquela viagem eu comecei a sentir alguns sintomas, algumas coisas estranhas, sabe? E chegando em casa, eu fiquei muito cansado daquela viagem. Eu para viajar, gosto muito de dirigir, né? Então viajar para mim é uma bênção. E eu não sinto cansaço. E aquela viagem foi diferente. Cheguei em casa muito cansado, né? Uma fraqueza no corpo, o corpo queria só ficar deitado, não tinha forças, né? E então começou a me dar algum calafrios, tive muita febre. Foi então que meus olhos estavam já, comecei a observar, meus olhos estavam um pouco amarelados e começou a me dar alguma coceira. Uma coceira no corpo, uma coceira estranha, que coçava um pouquinho aqui, coçava aqui, não deixava marcas, mas começou aquela coceira a incomodar. Foi aí então que nós, mesmo debaixo de oração, mesmo crendo no poder de Deus, orando, pedindo a bênção, a cura, né? Porque eu creio, irmãos, que Deus cura e Deus cura de várias formas. Deus tem a sua maneira de trabalhar. Às vezes ele cura instantaneamente, às vezes é um processo, às vezes ele usa a medicina. Então, Deus tem as suas formas de trabalhar, não é? E então, mesmo debaixo de oração, nós fomos aos médicos procurar saber o que estava acontecendo naquele momento, porque era algo muito diferente, não era algo comum, não era algo que eu estava acostumado a lidar, não é? E então foi pedido vários exames, foi pedido exame de sangue. Se tem uma coisa que eu não gostava, hoje já faço tranquilamente, mas se tem uma coisa que eu não gostava era de fazer exame de sangue. Eu não gostava, não suportava fazer exame de sangue. Mas, como não tinha como correr, né? Porque a gente é mais ou menos assim, né? Quando a gente consegue ir escapando e saindo devagarzinho, a gente vai. Mas quando não tem jeito, você tem que encarar, não tem como, não tem outra forma, então você acaba se sujeitando, né? Foi aí então que eu fiz o exame de sangue, né? E aqueles exames, os resultados vieram com os marcadores de fígado bem alterados. Estavam bem fora do normal, do comum, né? Então, foi um clínico geral e quando ele viu aquele resultado, então ele me encaminhou para um especialista, um hepatologista, que trata as pessoas mais com problemas de fígado, né? E então foi constatado que a minha vesícula ela estava alterada, ela estava distendida, é a palavra, né? Ou seja, ela estava grande, ela estava fora do tamanho normal. Ela estava fora do tamanho normal. E então foi sugerido fazerem uma cirurgia para a retirada daquela vesícula, né? Mas nesse momento, pouco tempo depois, coisa de 15 dias que eu tinha começado a ir aos médicos, eu já estava muito fraco. E eu perdi muito peso, perdi massa muscular, né? Os braços ficaram bem finos, o músculo, ele foi perdendo músculo. E eu estava numa condição já bem desagradável, uma condição bem abatido mesmo, sabe? Aquele semblante bem para baixo mesmo. E então os médicos sugeriram que antes de fazer a cirurgia eu fizesse um exame chamado CPRE. O que é essa CPRE? A CPRE é um exame que ele é parecido com uma endoscopia, mas ele é um pouco mais detalhado, um pouco mais sofisticado, né? Mas também é um exame que
também traz um risco maior, né? Para executar esse exame, você precisa ficar hospitalizado, você tem que tomar anestesia geral e você tem que fazer esse exame num centro cirúrgico. Então o médico veio conversar conosco e veio falar sobre o risco, né? Que corre o risco de ter uma pancreatite, que corre o risco de perfurar algum órgão interno, que é um exame feito com vídeo, mas de repente precisa fazer algum corte, alguma cirurgia de emergência. Vários riscos que, se a gente for observar os riscos, a gente não faz. Mas como tinha que ser feito, então nós nos submetemos e eu fui fazer essa CPRE. E então fiquei hospitalizado. Primeira vez, eu nunca tinha ficado hospitalizado, nunca tinha passado uma noite no hospital. Foi a minha primeira vez, né? Então fiz esse exame de CPRE e graças a Deus no exame não constatou nada. O exame ele era mais específico para ver se tinha alguma obstruções nos canais, né? Que irriga e que flui ali do fígado. Então não tinha nenhuma obstrução. Então foi marcada a cirurgia. Voltamos então para a cirurgia, né? E tinha que fazer essa cirurgia para retirada da vesícula. E o médico disse que era uma cirurgia tranquila, que era uma cirurgia, ele ia fazer uma laparoscopia, ou seja, aquela de vídeo, que ia dar só uns pontinhos, uma cirurgia simples, que no máximo 2 dias eu estaria de volta, eu estava em casa. Então fui para a cirurgia. E quando essa cirurgia estava acontecendo, ela já estava quase terminando, né? Segundo o médico, ele já estava quase terminando a cirurgia. Naquele momento, houve um imprevisto. Aconteceu um imprevisto. E o imprevisto foi que a minha vesícula, por ela estar muito grande, ela aderiu no fígado. Então ela estava, na realidade, ela estava colada no fígado. E quando ela colou e ele foi puxando, descolando com todo cuidado, né, através da laparoscopia, mas chegou um determinado momento que a hora que ele puxou, então houve um rompimento ali de um vaso sanguíneo do fígado e então aconteceu uma hemorragia muito grande. Segundo o médico, disse que foi coisa de 1 minuto e eu perdi 1 litro de sangue, então foi uma hemorragia bem considerável mesmo. E então naquela complicação da cirurgia teve que converter, essa é a palavra que os médicos usam, tem que fazer uma conversão, ou seja, tinha que parar de fazer a cirurgia com o vídeo, que é os 3 pontinhos, e fazer um corte. Só que esse corte era um corte assim de emergência, então não dava para fazer um corte, dá para arriscar, fazer bonitinho, direitinho. Então eles fizeram um corte bem considerável mesmo, ficou até meio tortinho esse corte, né? Um corte grande, foram 23 pontos para esse corte, né? Um corte bem grande mesmo. E ele disse que quando ele abriu e ele foi cauterizar, porque tinha que cauterizar a hemorragia, ou seja, estancar aquele fluxo de sangue que estava acontecendo. Então, ele disse que na primeira tentativa ele conseguiu estancar. Na realidade, eu creio que ali é a mão de Deus. A mão de Deus porque quando a gente passa por alguns momentos e a gente não tem muita opção, né? Estava ali, estava anestesiado, não vi nada disso. Eu sei pelos relatos da minha esposa e pelo relato dos médicos. Você está ali, né, numa condição totalmente nas mãos daqueles médicos. E eu creio que ali foi Deus guiando a mão dele. Ele veio contando, não, olha, na primeira tentativa eu fui lá e cauterizei, né, mostrando assim que ele é o bom e tal, né. E eu creio que os médicos são bons, né, eles fazem um bom trabalho, são bem ativos, né, têm uma boa formação, mas eu creio ali de todo o meu coração que foi as mãos de Deus. As mãos de Deus que levou aquele momento ali e cauterizou aquela hemorragia. A mão de Deus e através de oração, que tinha muita gente orando, muita gente intercedendo em meu favor no momento da cirurgia, não é? E talvez você que está ouvindo esse vídeo, talvez
naquele dia, naquele momento, talvez você estivesse orando por mim, porque foram muitas pessoas que me ajudaram em oração nesses momentos que eu vivi, né? Então, ele terminou a cirurgia, fechou lá, deu os pontos, e por causa dessa complicação, então eu tive que ir para a UTI. A minha primeira vez, eu nunca tinha ficado internado, nunca tinha ficado numa UTI. E então fui para a UTI devido à complicação, né, da hemorragia. Mas segundo o médico, a complicação da cirurgia não era algo tão complicado, porque ele diz, olha, você é novo, você recupera o sangue rapidamente, fica tranquilo. A preocupação do médico era porque o meu fígado tinha uma cor muito estranha. Meu fígado tinha uma cor alaranjada. Segundo ele disse assim, olha, eu nunca vi um fígado dessa cor, é um fígado diferente, né? E até mesmo ele colheu um pouco de material para fazer uma biópsia do fígado, né? Para ver se tinha alguma complicação ali. Mas a biópsia não apontou nenhum problema mais sério. E com isso eu passei uma noite na UTI. Que noite terrível naquela UTI. Aquele colchão que inflava e murchava, e aquela noite toda eu não consegui dormir, foi uma noite terrível, a minha primeira noite numa UTI. Foi muito difícil, muito ruim, né? Muito preocupado, acordava meio variando, dava aquelas cochiladinhas, sabe? Aquelas cochiladinhas que dá só aquela... Foi assim a noite toda. E de manhã, quando a enfermeira veio e... Olha, seu Valdecir, vamos escovar o dente. Escovar o dente na UTI, meu. Aí veio com um copinho de água, uma escova na mão e ela falou, olha, abra a boca. E abri a boca, ela escovava meus dentes e dava aquele golinho de água, eu chacoalhava e jogava num outro copo. Algo muito diferente, algo que eu nunca tinha experimentado em minha vida, totalmente diferente do nosso cotidiano, né? Mas foi assim, aí veio lá mais uma pessoa, vamos dar um banho no Senhor. Pegou lá uma água, uns gases e veio lá a gases ali limpando. Foi muito estranho, muito difícil, muito esquisito para mim naquele momento, porque era algo totalmente desconsiderável, algo que eu nunca tinha nem imaginado passar, nem imaginado viver, né? Mas quando você está lá, não tem jeito, né? E então eu fiquei um dia na UTI, voltei para o quarto, e aquela cirurgia que era para ficar somente ali 2 dias no máximo, eu acabei ficando 8 dias hospitalizado. Minha primeira experiência no hospital foram 8 dias com essa complicação, e eu saí da UTI, fui para o quarto, fiquei em observação, né, por um período de dias. E com 8 dias, então, eu fui liberado para voltar para casa, né? E fica muito feliz quando voltamos para casa, porque nós pensamos assim, né? Tinha resolvido o problema. Eu tinha um problema e foi chegado ali que o problema era a vesícula distendida. Eu retirei a vesícula e voltei para casa, muito feliz. E tudo isso aconteceu um mês antes do casamento da minha filha. E eu, como pastor, eu ia realizar a cerimônia do casamento da minha filha. E eu queria muito fazer esse casamento, né? Eu tenho alguns companheiros de ministério que se prontificaram a fazer, mas eu falei, não, eu quero fazer. E Deus vai me dar força e graça para que eu possa fazer esse casamento. E então voltei para casa, fomos recuperando devagar, né? Foram trabalhando. E quando estava faltando um dia para o casamento da minha filha, um dia, então eu comecei a sentir alguns sintomas novamente. Eu tive febre naquela noite, uma febre muito alta, comecei a ter calafrios, sabe quando você dorme, acorda suado, a camisa molhada, né, e comecei a ter esses calafrios, né, e aí então eu comecei a passar mal novamente, né, e esse assunto, né, o passar mal, eu vou contar no próximo vídeo. No próximo vídeo eu volto nesse ponto aqui para continuar após a cirurgia. Mas eu quero deixar para você algo assim, né? Livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, fala da história de um homem chamado José. É muito conhecido esse José, o pessoal fala José do Egito, né?
Porque José foi vendido para o Egito quando ele era novo, um moço novo, por volta de 17 anos, né? E tem toda a trajetória, você pode ler isso lá no livro de Gênesis, mas quando chega no capítulo 50, no versículo 20, ele diz algo muito interessante, que foi o que para o mal, ele ser vendido para o Egito, foi transformado em bem. Em bem porque ele pôde abençoar o pai dele, a família dele e muitas pessoas através daquilo que aconteceu com ele. Então, mesmo acontecendo esses imprevistos na cirurgia da vesícula, mesmo acontecendo a hemorragia, eu sempre creio que Deus, ele é especialista em transformar situações desfavoráveis em situações favoráveis. E foi o que ele fez comigo, né? Fez o que ele fez comigo, mesmo com aquela hemorragia, mesmo com os problemas que foram problemas que talvez fosse para o meu mal, Deus transformou em bênção. Amém? Então, que você fique com Deus, Deus te abençoe, né? Acompanhe aí os demais vídeos e eu vou estar contando a sequência a partir do casamento, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.